todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do MDS Cash. Meu nome é Thalita, sou enfermeira da equipe de gestão de saúde aqui da MDS e o tema de hoje é o uso adequado do plano de saúde. Estamos com a equipe de gestão de saúde aqui da MDS, a Karina Bueno, enfermeira, Camila Nassif, superintendente, e o João Freitas, gerente. Sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite, Thali. Hoje a gente vai abordar um tema bem importante, acho que bem relevante para nós, principalmente para o nosso tipo de negócio. Vamos desenvolver um pouquinho sobre o uso adequado do plano de saúde e suas particularidades. Então, para iniciarmos, o que significa o uso adequado do plano de saúde? Como que a gente pode caracterizar o uso adequado do plano de saúde? Primeiro, obrigada, gente, pelo convite. Eu acho que esse realmente é um tema muito relevante. A gente fala muito sobre isso hoje em dia, mas eu acho que falta das pessoas, principalmente do usuário, uma consciência maior, entender de forma macro o que isso significa e que impacto a sua atitude pode trazer no todo, né? Porque normalmente as pessoas pensam só a nível individual, mas se esquecem que tem toda uma situação por trás, enfim, toda uma gestão por trás disso. Eu acho que o principal ponto do uso adequado do plano é evitar utilizá-lo de forma desnecessária. Então, principalmente pensando em ações, por exemplo, preventivas. Se eu faço meu check-up anual, eu tenho minha rotina de passar no ginecologista ou vou ser no urologista, enfim. Isso é uma forma de evitar usos desnecessários que façam com que você fique utilizando pronto-socorro para cada queixa que apareça. Então, em termos práticos, se eu tenho uma queixa ali de dor de cabeça e é uma queixa recorrente, ao invés de toda vez que eu tenho uma dor de cabeça, uma cefaleia, eu fico buscando pronto-socorro para fazer essa medicação e controle de dor, eu busco um médico, né, para avaliar qual que é a causa raiz daquela dor, por que isso está acontecendo. Enfim, então ficar utilizando de forma desnecessária. Cada hora eu vou num especialista para uma queixa diferente, porque isso a gente sabe que tem um impacto populacional muito grande. Já pensando nessa questão de utilização indevida, utilização de pronto-socorro, nós sabemos que o custo é muito divergente, pronto-socorro, utilização de pronto-socorro e consultas ambulatoriais, que são as consultas agendadas. Eu queria que vocês explicassem para a gente um pouquinho o conceito de sinistralidade, quais os impactos dessa utilização indevida no plano de saúde, qual o impacto na sinistralidade e na manutenção desse contrato de plano de saúde. Tá, legal. Obrigado pelo convite. É um assunto bastante importante e o que a Camila sinalizou referente a uma boa utilização, isso vai refletir diretamente no resultado de sinistralidade. Por quê? A sinistralidade acaba sendo uma métrica onde eu faço a medição do quanto que se gasta com a utilização, porque geralmente a gente que está no ramo conhece, sabe de que todo o atendimento gera um gasto. Tem um custo aquilo para a seguradora ou para a operadora de plano de saúde. Em contrapartida, tem o quanto ela arrecada de quem contratou aquele plano de saúde. Então, essa sinistralidade é a relação entre o quanto se gasta e o quanto se arrecada para suprir todo o atendimento durante um determinado período. E, geralmente, quanto mais elevado esse percentual, né, porque essa métrica é um percentual, é apresentado via percentual, quanto maior isso representa, muitas vezes, dependendo de uma má utilização, de um abuso de utilização, esse percentual é elevado. E o que acontece? Eu tenho maior gasto e menor arrecadação por parte da seguradora. E isso reflete diretamente em possíveis reajustes anuais no resultado da empresa. Então, isso gera realmente um grande impacto para quem está na ponta, que é o usuário. Sim, que muitas vezes, depois do reajuste, ele é até mesmo repassado, né, para os usuários do plano de saúde, dependendo de como a empresa vai lidar ali com aquele valor de reajuste que ela recebeu, né? Tem situações e contratos que o funcionário contribui, né? Ele é contributário com uma parte do prêmio, do custo, né? Do custo da mensalidade. É a mensalidade que ele paga. Ele tem uma participação. Se tem uma sinistralidade elevada, um reajuste elevado, isso acaba refletindo para quem tem o plano de saúde e quem utiliza na ponta. De uma maneira super simples, que eu acho que talvez fique um pouco mais fácil para as pessoas entenderem, é fazer um comparativo aqui com um seguro de carro, tá? Então, quando a gente faz um seguro de carro, você faz um seguro o carro é o seu bem,
E você faz um seguro pensando que, se eu tiver algum acidente, acontecer alguma coisa, eu não vou ter que desembolsar todo aquele valor para fazer o conserto daquele carro. E aí, quando você faz o contrato, você paga um valor, que é esse valor de arrecadação que o João estava falando, que é o que a gente chama de prêmio. Então, assim, de maneiras diferentes, mas o conceito é o mesmo. Se você bate o carro, isso é o sinistro. E essa relação que é afetada. Então, se você é uma pessoa que fez aquele contrato e está pagando todo mês aquele valor para a seguradora, você bate uma vez, bate 2 vezes. Isso vai afetando toda a sustentabilidade daquele contrato. Então, de uma forma de comparação, eu acho que é um meio das pessoas entenderem que a dinâmica é muito semelhante quando a gente está falando de plano de saúde. Então, se a gente não faz um uso adequado e os gastos, os custos são muito altos, a seguradora não tem como sustentar isso e isso depois é repassado de forma de reajuste. E o reajuste, muitas vezes, é um reajuste muito alto. E chega no cliente final, né? No beneficiário final, que aí ele aumenta a contribuição dele, aumenta a coparticipação. E falando de coparticipação, muitas empresas têm, né, essa questão da coparticipação, algumas não, alguns planos sim, alguns não. O que seria a coparticipação? E se tem alguma regra que a empresa tem que seguir? Se isso tem que ser para todas as empresas, para todos os tipos de plano de saúde? Não é obrigatório, né? A coparticipação nada mais é do que uma contribuição que o usuário, aquele indivíduo, ele dá em relação àquele procedimento que ele fez. Então, por exemplo, eu precisei fazer uma consulta no pronto-socorro. Tá? Um exemplo que acho que a gente vai usar bastante aqui. Eu fiz uma consulta no pronto-socorro e a consulta custa R$500. E aí, por definição da empresa, né, uma contratual, na relação contratual entre ela e a seguradora, o usuário, o beneficiário, ele pode ser coparticipado e aí os valores são os mais variados para cada tipo de evento. Então, se aquele custo do uso do pronto-socorro foi R$500 e a minha empresa definiu nessa relação contratual que o valor da coparticipação é de 30%, então eu vou ser descontado do meu salário, da minha folha, em 30%. Esse desconto ele vai acontecer de alguma forma. Independente do plano de saúde que eu tenha. É um valor único que a empresa definiu. É um valor definido nessa relação entre seguradora e empresa. E assim, não, foi o que a Camila sinalizou, não é uma questão obrigatória, né? É uma modalidade que pode ser contratada ou não junto à seguradora. E essa contratação pode ser, acaba sendo essa participação do beneficiário no atendimento da consulta eletiva, do atendimento de pronto-socorro, essa participação dele faz com que esse valor volte para a empresa e ajude ali no resultado de sinistralidade, para o controle da sinistralidade, além de ter um fator moderador, que muitas vezes acaba pesando no bolso e uma consulta desnecessária pode não ser realizada, né? Então, isso ajuda também no controle da utilização do plano. Essa é uma medida que a gente tem visto que tem sido uma tendência cada vez mais empresas que não tinham coparticipação estão implementando, e aí os percentuais são os mais variados possíveis, tá? Mas estão implementando a coparticipação para os seus usuários, e empresas que já têm coparticipação estão colocando muitas vezes um percentual um pouco mais elevado como forma de controle dessa sinistralidade que tem só aumentado, tá? Porque aí a coparticipação vai ajudar a equilibrar a sinistralidade, os indicadores financeiros, né, dessa apólice, além de, como o João falou, ter o fator moderador de utilização. Então, o beneficiário final tem o desconto em folha de pagamento e aí aquela coisa, quando impacta no bolso, todo mundo tenta segurar um pouquinho. Já pegando esse gancho, né, de coparticipação em eventos, em atendimentos, tanto pronto-socorro, ambulatorial, e aí ambulatorial a gente fala de consultas eletivas, terapias e alguns outros procedimentos. Eu queria que vocês exemplificassem um pouquinho a diferença desses tipos de atendimento. A consulta, a gente está falando eu vou sempre buscar colocar alguns exemplos para ficar mais claro aqui, mas atendimento ambulatorial ou consulta eletiva. Consulta eletiva nada mais é que uma consulta agendada. É aquela que, se você tem com o seu cardiologista, você vai lá, agenda a consulta e faz a consulta normalmente. Isso é a consulta eletiva. A consulta eletiva, ela tende a ter um preço
muito menor e mais controlado, por exemplo, se comparado com a consulta em pronto-socorro, que é para ser utilizado numa situação de urgência e emergência. Então, aí que mora a grande diferença. No mundo ideal, para situações rotineiras e cotidianas, a gente deveria procurar um médico através de uma consulta eletiva se eu estou com uma queixa que pode esperar. É algo urgente, é grave, eu sofri um acidente, eu tive uma queda na minha casa. Aí eu tenho que procurar um pronto-socorro. Por quê? Porque eu preciso de um pronto atendimento, do atendimento imediato. E aí entra uma nova modalidade, que é a telemedicina, que foi regulamentada aí depois, né, com a pandemia. Eu acho que veio para somar a essa modalidade de atendimento, que nada mais é do que um atendimento que pode ser agendado, eletivo ou imediato, mas de forma remota. Então, a gente, hoje, comumente, utiliza os aplicativos, né? E faz uma videoconsulta. Então, eu tenho uma queixa, eu vou lá, agendo com um cardiologista e faço essa consulta de forma online. Hoje, a gente faz reunião online, faz chamada online, enfim. Então, é uma forma de levar acesso à saúde que eu acho que facilitou muito. Por quê? Porque a gente consegue levar acesso à saúde, inclusive de qualidade, para as regiões e para as áreas mais remotas. Então, ampliando um pouco, a gente pensa que aqui a gente está em São Paulo todo mundo tem acesso, tem hospitais bons, tem uma rede credenciada muito, muito ampla. É a mesma realidade para quem mora no interior do Amazonas? Não necessariamente. Então, acho que a telemedicina foi um advento importante e com a telemedicina, principalmente na modalidade eletiva, agendada, a gente também consegue um controle de custos aí mais reduzido do que o pronto-socorro. Pronto-socorro sempre vai ser mais caro, gente. Eu vou até fazer uma observação que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Eu estava conversando com uma colega e aí surgiu o assunto de coparticipação, de quanto que estava vindo de coparticipação, e a gente conversando, ela achou que o pronto-socorro era muito mais barato do que uma consulta eletiva, porque na cabeça dela, mas espera aí, consulta eletiva é com um médico especialista, então é um pouco mais caro. Eu falei, não é totalmente diferente. O pronto-socorro sempre vai ter um custo maior, então eu acho que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Porque, vou marcar com um especialista, com um cardiologista, é um especialista, provavelmente vai ser mais caro, e não é assim, né? E no pronto-socorro, lembrar, né, gente? A gente está usando a estrutura de um hospital. O hospital é uma estrutura cara de ser mantida. Então, acho que aí já justifica um pouco por que a consulta em pronto-socorro é mais cara do que uma consulta numa clínica, enfim. E eu acho também que a questão é que no pronto-socorro é um atendimento mais caro e muitas vezes resolve o problema momentâneo. Não trata o problema. Então, de forma assertiva. Isso, e aí você tem recorrências nesse pronto-socorro. Já que a gente está falando dos impactos que isso gera num resultado financeiro de um contrato, essas idas recorrentes ao pronto-socorro sem o tratamento acaba impactando também financeiramente esse contrato. Sem dúvida. Sim, muitas vezes você acaba deixando para lá, né? Eu vou ali no pronto-socorro, tomo um remédio, fica tudo certo. E você vai mascarando também algum problema de saúde que você tenha, né? Totalmente. Exato. Acho que é importante também, a Camila falou da telemedicina de uma forma muito assertiva, eu acho que tem aumentado essa modalidade, com a pandemia a gente observou esse crescimento de adesão à telemedicina, e aí existem as duas modalidades de telemedicina, a de urgência e a eletiva. E acho que é legal. Muita gente tem usado cada vez com mais frequência, eu ouço muita gente falando que utiliza a telemedicina eletiva no sentido de, preciso passar com um especialista. Ao invés de esperar uma agenda presencial, que muitas vezes vai demorar muito mais. Ela passa de forma remota, porque aí o médico já solicita exames e aí ela já faz os exames, já consegue adiantar. E aí, quando tem esse resultado dos exames, ela volta de forma presencial com o médico para avaliação geral, né? Com relação aos exames, eu acho que esse é um ponto muito interessante, até falando aí do uso consciente, o que acontece com muita frequência, e isso é uma cultura muito brasileira, né? Você passa no médico, aí passei num cardiologista, aí ele me pediu exames, aí eu fiz todos os exames. Aí, daqui 2 meses, eu tenho minha consulta com o ginecologista, ele vai pedir os mesmos exames que o cardiologista me pediu. Muitas vezes a gente tem essa coincidência de exames, né? Que são exames de análises clínicas, exames de sangue comuns. É importante a gente, quando passar nessa consulta com outro especialista, lembrá-lo de que você fez uma coleta recente e que você tem resultados recentes e que podem ser aproveitados para aquela consulta. Por quê? Senão você imagina, eu fiz um hemograma o mês passado e agora esse mês eu vou fazer um novo hemograma. A gente tem que sempre pensar que isso vai somando custo para o seu plano de saúde. E que no final do dia, né,
acaba onerando todo esse cenário, né? Gasto também, né? Totalmente. Desnecessário do próprio beneficiário, né? De ficar indo até o ambulatório, de fazer exame de sangue, um monte de picada, então acaba sendo desnecessário. Além da coparticipação também, Além né? da coparticipação, porque aí ele vai exatamente. ter a coparticipação em cima de cada exame que ele realizar. Justamente. Então, ainda falando sobre consultas, a maioria das pessoas a gente vê que utilizam a rede credenciada, mas algumas ainda preferem usar via reembolso. O que seria o reembolso e como que a gente pode classificar? O reembolso, ele é uma modalidade aí também contratual, né? Então, que é definida nessa relação entre empresa e seguradora, onde você pode utilizar outros procedimentos, fazer outros procedimentos e outros eventos que não estão dentro da rede credenciada. O que é a rede credenciada? A rede credenciada é aquela relação de clínicas, hospitais, né, pronto-socorro que fazem parte do seu plano de saúde. Isso é a rede credenciada. Então, sempre que você faz algum evento nessa rede credenciada, esse custo e essa despesa vai direto para a seguradora, isso não passa por você. Se você opta por fazer uma utilização, passar numa consulta fora da rede credenciada, então, pegando o gancho do cardiologista de novo, se eu quero passar num cardiologista que não faz parte dessa relação de médicos que está no plano de saúde, você pode fazer isso, vai lá, passa na consulta, paga a consulta e pede o reembolso para o seu plano de saúde. O percentual de reembolso, os múltiplos de reembolso que a gente fala, eles podem variar e vão variar de acordo com essa negociação, de acordo com o nível de plano que você tem. Então, se você tem um plano mais básico, se você tem um plano mais top. Então, isso tudo influencia, né, João? Com certeza. E assim, é importante, quando for buscar o reembolso, consultar a seguradora, a operadora do plano, para saber se o seu plano contratado tem a cobertura para reembolso. Porque isso pode variar da contratação. Então, além de consultar a seguradora, é importante, na questão de procedimentos mais complexos, procedimentos de cirurgia, algum exame, elas contribuem, facilitam para vocês, para o usuário, fazer a prévia de reembolso. Porque isso te dá uma noção de usuário na ponta, saber o quanto que vai ser reembolsado para aquele procedimento. Para quando é uma consulta, você acaba, no próprio aplicativo da seguradora, você consegue ter noção de quanto você vai ser reembolsado. Agora, por um procedimento cirúrgico, tem várias variáveis dentro de um procedimento que é importante você fazer um cálculo prévio, contatar a seguradora, fazer o cálculo prévio para você ter ali uma noção mais concreta de quanto vai reembolsar. Porque muitas vezes não, na maioria das vezes, esse valor de reembolso não é a totalidade de quanto você paga. O procedimento custa R$1.000, você vai ter um reembolso de acordo com o que você tem contratado no seu plano. E isso gera uma decepção bastante grande quando o valor não é 100%. Volta, né? Quando o valor volta, nossa, mas só isso de reembolso? Quando não recebeu integral, né? Esse ponto que o João comentou de consultar o prévio, fazer a prévia do reembolso que tem nos aplicativos, ele é muito importante até para você entender também se aquele procedimento que você quer fazer ou pretende fazer, ele é indicado para o reembolso. Na verdade, se você tem reembolso para aquilo. Porque, além dessa questão da relação de médicos, clínicas, então, também tem uma relação de eventos que são reembolsados e não são reembolsados, procedimentos. O reembolso parte do princípio de que o reembolso é tudo aquilo que tem cobertura. Se o procedimento é coberto e eu não tenho um prestador, se o meu médico, o prestador onde eu quero fazer o procedimento não é credenciado, eu posso partir para o reembolso, mas desde que esse procedimento seja coberto pela seguradora. Mas é importante a gente falar também que tem as questões de limitação de reembolso, que aí são as questões contratuais do plano de saúde com a empresa, e aí os dois definem qual é a limitação e quanto que o beneficiário recebe de reembolso, seja para consultas eletivas ou para os procedimentos, né? Tem essa questão de limitação e é importante o beneficiário também consultar isso, né? Só vou fazer um ponto, que muitas vezes algum tipo de procedimento, né, a seguradora não reembolsou e aí acaba jogando a culpa, né, em cima do plano de saúde. Então, ficar esperto também em questão de o que é coberto pela Agência Nacional de Saúde, né?
Que às vezes, porque o meu plano de saúde que não quis pagar. Isso, o procedimento tem que estar no rol de procedimentos, isso. Uhum. E aí, pensando na questão de reembolso, dedução de imposto de renda, que a gente sabe que muitos beneficiários pegam esse extrato, de que forma que isso pode ser deduzido, de que forma que o beneficiário pode utilizar a utilização do plano de saúde, as consultas, o reembolso, para a dedução do imposto de renda? Todo o procedimento que você faz e que você paga particular, que é esse caso, né, e você pede o reembolso, ele gera uma nota. Como tudo, né, gera uma nota fiscal e aí você pode utilizar toda essa despesa e essas notas fiscais na hora da declaração do imposto de renda. Então, você usa e isso deduz integralmente do seu imposto de renda, ou seja, contribui para você ter uma restituição maior. Um ponto que eu acho que é muito importante é você reunir todas essas notas, isso é importante na hora de declarar, e pegar o informe de rendimento da seguradora. Quando chega na época de declaração, a própria seguradora começa a enviar umas notificações. Olha, seu informe de rendimento está pronto, está liberado. Então, além do informe de rendimento do banco, que é aquele que comumente a gente já retira, e da sua folha de pagamento, enfim, é importante retirar também, porque lá tem todo o cruzamento e a declaração certinha que depois vai ser utilizada para cálculo de restituição, tá? Legal. E ainda falando sobre reembolso, quando a gente vai solicitar, né, um reembolso para a seguradora, o que eu preciso? Então, como básico, você vai precisar de um recibo ou de uma nota fiscal, comprovando o pagamento daquele valor do procedimento que você realizou. Para evitar as fraudes, hoje as seguradoras estão trabalhando, acrescentando novos pedidos, novos documentos para executar, para análise do seu reembolso. Além dos recibos, elas estão solicitando ainda o comprovante de desembolso. Porque o reembolso eu pago e a seguradora me reembolsa nos limites que eu tenho contratados. Então, as seguradoras estão exigindo, além dos recibos, elas estão exigindo as documentações quanto ao que comprove o desembolso. E, dependendo do procedimento, eles solicitam resultados de exame, relatório médico. Então, é sempre importante. Uma consulta, geralmente, é o recibo e o comprovante de desembolso. Para outros tipos de procedimentos, é importante consultar a seguradora para ver a relação de documentos necessários para solicitar, para dar entrada nessa análise de reembolso. E ainda falando sobre os documentos de algumas seguradoras, né, cada uma tem a sua particularidade, algumas solicitam o CNES. O que é o CNES? O CNES ele é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, que nada mais é do que um registro que todo estabelecimento de saúde deve possuir. Então, se eu sou médica e eu tenho uma clínica, eu tenho um consultório, eu obrigatoriamente tenho que ter um CNES. Um CNES, que é esse registro, ele facilita tanto para o SUS, para o governo, quanto para a ANS, que é a agência reguladora, né? Para ter o controle de todos os estabelecimentos que estão registrados, se está tudo em ordem. Então, esse é um assunto que tem gerado muita polêmica, as pessoas, e um descontentamento muito grande das pessoas, né? Porque tem que pedir o CNES e o profissional que eu passo não tem o CNES. Se o profissional que você passa não tem o CNES, já é um ponto de atenção, porque isso é um registro como qualquer outro que você deve ter para você exercer o seu trabalho. Então, isso é uma obrigatoriedade justamente que as seguradoras têm colocado para ter mais controle de que não tem nenhum tipo de ação fraudulenta, de que aquele profissional que você está passando é um profissional registrado, que o estabelecimento dele está conforme, né? Então, eu acho que esse é o ponto principal. Se não tem, eu acho que fica aí um ponto de atenção para a gente pensar com relação a isso. Nada mais é que um cadastro do local de atendimento, né? A gente sabe que principalmente pensando na questão de saúde, cada profissional tem o seu registro de licença para a prática de atendimento. Então, o médico vai ter o CRM, nós, enfermeiras, temos o COREM. E aí, a gente pensa no estabelecimento, como um laboratório, uma clínica de atendimento. Ela vai precisar do registro para esse estabelecimento, para esse local funcionar. E aí é importante porque muitas operadoras estão pedindo esses cadastros atualizados. Então, não adianta ter o CNES e não estar atualizado, que a gente tem essa questão de atualização também. Só um ponto que eu acho que acaba causando esse descontentamento aí entre as pessoas. De novo, eu acho que os beneficiários, a gente enquanto usuário, a gente tem que ter uma consciência de que
Eu não posso olhar só para mim enquanto indivíduo, que tem todo um sistema que é mantido e que todo esse sistema, para ser mantido e ser sustentável, existem regras. Então, essas regras não é só porque eu quero barrar o beneficiário para ele não utilizar. Não é isso. É justamente uma forma de você garantir esse controle e evitar que coisas erradas aconteçam aí no meio do caminho. E aí, pensando no individual também, quem que quer passar com um profissional que não esteja apto, né? Eu acho que é principalmente pensando em saúde. E aí, já pensando nessa questão do CNES, do cadastro de atualização, cada vez mais a gente está vendo com muita frequência notícias sobre diversas operadoras de saúde identificando fraudes em massa, em valores exorbitantes. E aí, como que eu consigo mostrar para o beneficiário final o que ele consegue identificar como sendo uma fraude? Porque a gente sabe que muitas vezes o beneficiário final não tem noção, não tem conhecimento sobre isso, e aí como que ele consegue identificar o que é uma fraude? Acho que a gente tem um papel muito relevante, eu digo o usuário, quando a gente está falando de fraude, porque como tudo na vida a gente sabe, para a maior parte das coisas, né, como cidadão, o que é certo e o que é errado. Mas eu sei que quando a gente está falando de plano de saúde, especificamente, muitas pessoas não sabem. Então, vou citar aqui alguns exemplos de fraude que as seguradoras têm combatido bastante, que têm que ser combatidas mesmo, porque isso onera todo o sistema, inclusive o reajuste que a empresa vai tomar depois, que prejudica você enquanto usuário. Então, isso volta, né? Isso é um ciclo. Quando a gente está falando de reembolso, eu acho que tem muita fraude de reembolso. Então, existem algumas modalidades, eu vou citar as principais. Quebra de recibo, né? Que eu acho que é a que mais acontece. Talvez todo mundo que está ouvindo já tenha se deparado com isso. Passei numa clínica, aí a secretária falou assim, olha, se você quiser, eu posso facilitar para você, eu quebro esse recibo em 2 para você pedir esse reembolso 2 vezes por um único evento ou procedimento. Isso é proibido, isso é fraude, porque a sua passagem naquele médico que custou R$500 tem que ser cobrado R$500 e emitido uma única nota de R$500. Se a pessoa fala para você, não, vou facilitar e vou quebrar em 2 de 250, é fraude. Então, eu acho que a gente tem mais do que nunca tem que estar alerta do que é a fraude e como combater. Tem algumas outras modalidades também. E isso vai em relação à questão, a gente falou um pouquinho há um tempinho atrás, falando dos limites. Por que eles acabam indicando esse desmembramento de recibo? Porque geralmente tem os limites de reembolso. E aí você, como usuário, a clínica está facilitando que eu tenho atendimento, mas esse custo vai impactar diretamente no resultado do seu plano de saúde. Então, tem que ter muita atenção. Não é uma facilitação para o meu atendimento. Vai me gerar um impacto no plano de saúde e vai prejudicar toda a cadeia do plano de saúde. Existe uma outra modalidade que é muito comum também, gente, que é o reembolso assistido, que também acho que a maioria das pessoas já deve ter se deparado com isso, que é aquela história do concierge, eu faço tudo para você, você me dá a sua senha do seu aplicativo e eu vou lá e insiro os documentos. Para quem não tem pouco entendimento de como funciona esse processo, fala, nossa, que ótimo, né? Não vou ter trabalho nenhum, não preciso ter trabalho nenhum, só vou passar no médico e fazer o procedimento. Olha como é exclusivo o atendimento dessa clínica, que incrível, né? Mas, na verdade, isso é uma ação fraudulenta, né? Ou seja, essas pessoas estão se passando por você, usando a sua identificação para fazer o lançamento de um documento, de um procedimento, algo que você executou. Então, essa é uma ação fraudulenta que tem sido combatida também. Por quê? Porque nesse processo costuma ter desvios, e aí cai exatamente no que o João falou, que é na limitação do reembolso. Então, acho que esse é mais um ponto relevante que a gente tem que estar alerta. E o impacto? A gente já fez estudos na área onde a gente vê o comportamento de pedidos de exames. Quando a gente vê pedidos de exames na rede credenciada, tem gastos ali 15 exames, 20 exames, no máximo. A gente acaba vendo isso rotineiramente. Quando é comparado por essas clínicas que realizam esses procedimentos de reembolso assistido, a gente vê mais de 100 exames, 150 exames. Será que eu preciso realizar todos esses exames? Né? Então, acaba tendo ali
uma motivação da clínica querendo fazer muitos exames, mas eu como usuário, que às vezes fala, não, quanto mais exames, melhor. Às vezes, esses exames são desnecessários e o custo disso impacta no plano de saúde. Toda ação individual tem um impacto no coletivo. Eu acho que é isso que as pessoas têm que ter na cabeça, porque elas se sentem muito lesadas enquanto indivíduo, mas isso é um mau comportamento que impacta o todo. Então, o seu colega que usa conscientemente e que depois vai ser prejudicado, isso pode acontecer se você está fazendo uma má utilização, se um grupo de pessoas está fazendo uma má utilização. E tem algum outro ponto que pode ser uma fraude, que a gente não falou ainda? Muitos, alguns outros. Troca de carteirinha, ter um atendimento com a carteirinha de uma outra pessoa. Do familiar, por exemplo. Telemedicina, passar por outra pessoa no momento de uma telemedicina. Então, isso é fraude, isso tem grandes impactos em todo o sistema na sustentabilidade do plano de saúde. Além de ter a questão criminal, né? Porque a gente tem visto algumas empresas com demissão em massa por conta dessas fraudes de reembolso que foram identificadas. Thali, quer complementar? Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco polêmica. Vamos lá. Eu, como beneficiário, fui numa clínica e aí, vou fazer a quebra para você. Eu sei que é fraude. O que eu posso fazer nessa situação? Eu posso denunciar? Tem algum canal que eu posso denunciar? Acho que tem algumas medidas. Primeiro, se você se sentir confortável com isso, você pode falar, né? Para a pessoa falar, você sabe que isso que você está me pedindo não é fraude, né? Que você está me propondo. Você pode falar para a pessoa, para ela se situar. E aí, segundo, eu acho que o caminho natural que é você procurar algum canal de denúncia da sua seguradora. Então, hoje, se você entrar, jogar na internet, lá tem 0800, tem ouvidoria, enfim. Então, você tem fácil acesso a esses canais de denúncia, porque aí você indica, fala, prestador tal, clínica tal, está fazendo um reembolso assistido e é proibido, enfim. Isso, de novo, é você sendo um sentinela de todo o sistema e facilitando com que as coisas funcionem da maneira adequada, que no fim do dia vai beneficiar todo mundo, né? Porque a gente acaba percebendo o comportamento repetitivo. Então, eu passei no médico, fiz um procedimento, ele fez o reembolso assistido para mim, eu não sabia que era fraude. Indiquei para minha colega de trabalho. Ela foi lá e fez também. Então, vai gerando uma utilização e fraude em massa, que aí vai desequilibrando toda a estrutura do plano de saúde, né? E assim, eu acho que o que é muito, muito relevante também de colocar é que isso, como a gente tem falado, prejudica o todo, né? Então, hoje, cada vez mais as seguradoras estão buscando maneiras de conter as fraudes. A maior parte das seguradoras já tem uma área específica que olha para a fraude, né, para as ações fraudulentas, como forma de tentar barrar isso o máximo possível, mas isso tem onerado muito o sistema, né? Então, a gente fala muito do futuro e da sustentabilidade aí da saúde suplementar, que é o que a gente está conversando aqui sobre os planos de saúde. Se continuar desse jeito, com a má utilização, com as pessoas fraudando e o reembolso, o plano não vai ser sustentável. Então, no fim das contas, vai acabar prejudicando todo mundo, porque o sistema não tem como segurar um custo tão grande assim. Então, eu acho que é ponto importante para pensar também. O custo acaba voltando para a gente, né? Não tem como. Eu acho que é isso. Abordamos praticamente todos os temas mais relevantes acerca do assunto. Queria agradecer o convite, a participação da Camila, do João, da Thali. Eu que agradeço. E só lembrando que aqui ninguém está dizendo se que você está fazendo a utilização errada ou não do seu plano de saúde. Foi mais para dar algumas dicas, alguns toques, né? Para a gente ficar esperto de como a gente utilizar, mas ninguém proíbe você de hoje usar o seu plano de saúde. Não é um benefício que a empresa te dá, então é para ser utilizado, mas sempre lembrando de usar com consciência, né? Exatamente. É justamente isso. É um benefício, né? Lembrando que as empresas, assim, não há uma obrigatoriedade da empresa conceder este benefício para você. Então, como um benefício, eu acho que a gente tem que prezar por fazer uma boa utilização, né? E pensar sempre, como eu falei, nesse coletivo e de se eu estou colaborando com esse sistema ou se eu estou prejudicando o sistema. Então, é fazer boa utilização mesmo.
E pensar também na questão de prevenção e qualidade de vida, né? Foi o que a gente falou lá no início. Muitas vezes não usa de forma adequada, não procura uma prevenção, não pensa na saúde preventiva e aí vai ter um impacto no pronto-socorro, na utilização e aí na descompensação da saúde. Mas utilizando de forma consciente, adequada, a gente consegue manter um equilíbrio tanto em custos quanto de qualidade de vida. E essa disseminação de informação, ela é muito importante, eu acho que do ponto de vista educativo, em todos os aspectos, tá? Até familiar, porque a gente vê muito, às vezes, o pai e a mãe, não sei o quê, o reembolso quebrou. Esse é o momento de falar, olha, o caminho é esse aqui, porque às vezes é por falta de conhecimento mesmo. Então, acho que é importante a gente disseminar a informação correta, né? Bom, gente, muito obrigada. Então, chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigada. Agradeço muito a participação de vocês e até a próxima. E para você que perdeu algum dos nossos episódios, estão todos disponíveis em nossas plataformas digitais. Até a próxima!